Olá, pessoas! A Europa passou por uma grande transformação entre os séculos XIV e XV. Todos os valores do mundo feudal estavam se acabando. Havia uma centralização política, com o enfraquecimento dos senhores feudais e uma centralização de poder na mão dos reis. Havia um crescimento econômico nas transações econômicas que não aconteciam no mundo feudal, já que era de subsistência. Esse aumento do comércio fortaleceu a classe comercial daquele período, a burguesia, que cada vez queria mais poder econômico e também poder político, e havia já também um questionamento em relação ao poder da igreja, se toda a verdade do mundo estava realmente focado só na igreja. Dentro dessa nova perspectiva de pensamento, surgiu uma ideia humanista, ou seja, os homens europeus passaram a focar na figura maior do homem do que na figura divina. Diferentemente da Idade Média, que havia o teocentrismo, Deus no centro de tudo, essa nova forma de pensar focava no homem. Nesse homem protagonista da própria vida. Esse homem curioso, esse homem que desenvolveu as grandes navegações, aquele que a partir da investigação do mundo, andando nas navegações, absorvendo conhecimentos, eles, e envolvendo-se cada vez mais no comércio, eles desfocam da figura exclusiva de Deus para a explicação de tudo. Então esse homem dono de si, esse homem empreendedor, que é dono de suas escolhas, que também viaja a mundos desconhecidos nas navegações, ele agora é o centro do pensamento do homem europeu. O foco nas suas ações, analisadas de forma mais racional. Esse racional, ele vem de uma referência do chamado mundo clássico, da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Grécia e Roma desenvolveram a questão da filosofia, do direito, e isso vai ser retomado a partir dos séculos XIV, XV e XVI, pelos homens europeus que não queriam mais exclusivamente a igreja como explicação exclusiva de tudo aquilo que eles faziam. O uso dessa razão, então, esse foco na antiguidade clássica é que batiza esse novo período da Europa, o Renascimento. Por que Renascimento? Porque faz exatamente renascer os valores da antiguidade. A razão, a estética, a questão da expressão através da arte, de um culto novamente ao corpo, de tudo aquilo que foi abandonado durante o período medieval devido à interferência da Igreja Católica. Esse homem mais racional e voltado à antiguidade fez com que ele voltasse a investigar a natureza. Ele não queria mais a explicação divina para tudo, para a chuva, para as doenças. Então, nós vamos ter aí uma retomada dos estudos científicos na Europa Central. Lembrando que todo esse aspecto que eu estou aqui citando é da Europa Central, região que hoje é Itália, França, Alemanha, porque em outras localidades a ciência continua sendo produzida, mas ali na Europa Central, a retomada da ciência ela se dá a partir dessa nova forma de enxergar o mundo. E dentro desse processo de enxergar o mundo, voltou-se a estudar o corpo humano. As dissecações, abrir o corpo humano, entender o que é que tem ali, a Igreja Católica não permitia. A procura de cura de doenças através dos remédios. Então, o homem vai voltar a produzir ciência enxergando o próprio corpo e enxergando o céu também. Nós vamos ter aí a ideia do heliocentrismo, ou seja, estudando os astros, cientistas como Copérnico e Galileu, eles apresentaram a ideia de que o Sol é que era o centro do universo. E na Idade Média, o conhecimento divulgado era que a Terra era o centro do universo, pois era na Terra que estavam os filhos de Deus, que estavam a Igreja e os homens. Esse pensamento heliocêntrico, o Sol como centro desse sistema solar, Copérnico e depois Galileu, chegou a condenar esses cientistas. A Igreja, na sua Inquisição, queria prender esses caras. Mas eles acabaram, no caso do Galileu principalmente, ele acabou renunciando a esses pensamentos para só no fim da vida publicar o livro que apresentava efetivamente essas ideias. Mas é só para você entender como o Renascimento, ele chegou como uma forma de contestação realmente de tudo. Não especificamente da igreja, não que os renascentistas fossem contra a igreja, mas eles eram contra aquele pensamento estagnado, de que a resolução se daria tudo de forma mágica. Então, dentro dessa perspectiva, a ciência teve um avanço muito grande ali, principalmente do século XIV
tá? E século XV, nós vamos ter já um avanço, um estudo científico voltado, de novo, ao corpo humano e também aos astros. Politicamente também, a forma de governar, elas separa um pouco da igreja. Um cara chamado Maquiavel, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, em que ele observava a forma como alguns príncipes governavam ali na Europa. E ele começou a perceber que, para o cara ser um bom governante, ele às vezes tinha que ser duro, rígido, fugir da moral cristã, de piedade, né, de benevolência, para manter o medo, às vezes, entre os seus súditos, entre os seus comandados e manter o poder. Maquiavel apresenta, então, essa nova forma de enxergar a política, desatrelado da igreja, focado naquilo que deveria ser feito, considerado, inclusive, então, como o pai da ciência política. Um outro cara que apresenta uma ideia política também é o Erasmo de Roterdã. Ele apresenta um conjunto de ideias voltado à liberdade de pensamento, desfocado também da questão da igreja, né? Uma liberdade de pensamento, uma tolerância maior com outros pensamentos e uma crítica à igreja nesse sentido. Uma crítica ao comportamento da igreja que dizia uma coisa, dizia nas suas práticas cristãs a seguir, né, o bem, mas que na sua ação era uma igreja que acumulava riqueza e que não se preocupava realmente com todas as classes pobres ali da Europa. Essas mudanças, então, na ciência, na política, acabam afetando a própria sociedade. E aí, então, nós temos a estrutura do Renascimento, que surge na Itália, devido à Itália, nesse momento, ser um foco de comércio entre o mar Mediterrâneo e o Oriente. Cidades como Gênova e Veneza transitavam muitas pessoas comercializando de uma ponta a outra, trazendo novas ideias, enriquecendo a cidade. E quando enriquece, desenvolve-se essa classe burguesa que procura se desatrelar cada vez mais do pensamento teocêntrico, do pensamento da igreja e aplicar mais esse pensamento humano. A classe burguesa, querendo cada vez mais se destacar socialmente, parecer cada vez mais com a nobreza e o clero, né, nessas vantagens, ela vai investir em arte. A arte, durante o período do Renascimento, apresenta uma das mais belas obras da humanidade. Por quê? Porque os burgueses investiam na arte para se destacar socialmente, dos camponeses, dos trabalhadores, e essa arte ela passou a ter uma produção muito semelhante àquela produção da antiguidade, né? De novo essa ligação com o Renascimento. Então as pinturas vão evocar o corpo humano, as pinturas elas procuraram ser cada vez mais realistas, cada vez mais perfeitas. E aí também a arte avança. Nós vamos ter durante o Renascimento o desenvolvimento da perspectiva. Você já deve ter assistido desenho animado na televisão, em que você tem o desenho que a gente chama de 2D, né? Aquele desenho limpo, assim, sem profundidade, ou seja, ele não tem muita forma. Já outros filmes animados, você tem a questão da profundidade, você vê todas as formas dos personagens. Essa diferença ela acabou acontecendo na pintura no Renascimento. Os desenhos deixaram de ser chapados em 2D, passou a ter profundidade e também, para que essa profundidade fosse a mais real possível, os artistas estudavam o corpo humano. Olha a importância aí do desenvolvimento da ciência para a arte, porque as obras foram ficando cada vez mais perfeitas, né? Os detalhes dos músculos, das veias, todos esses detalhes eles foram jogados nas obras de arte a partir do estudo da ciência. Então a ciência e a arte ficaram muito ligadas nesse período do Renascimento. Outra característica também é das técnicas de pintura. A pintura a óleo foi muito importante porque como a tinta não escorria muito, ela ficava bem presa ali na tela, era possível fazer diversos detalhes inimagináveis antes para a arte. A escultura volta com força total, a escultura do corpo humano, a pintura em grandes obras de igrejas. Então você vai ter aí o esplendor da arte como representação desse novo pensamento. E como muitas dessas obras eram obras de caráter religioso, ou seja, você tem imagens religiosas dentro dessas obras, isso significa que os renascentistas, eles não obrigatoriamente eram contra a Deus, talvez contra a igreja, contra a prática da religião, mas não obrigatoriamente contra a religiosidade. Para que essas obras fossem produzidas, é muito importante a figura do mecenas, que é o cara que banca o artista. O mecenas, ele é o burguês, que também pode ter sido a igreja nesse momento também foi mecenas,
e ela acabou pagando e sustentando esses artistas. Por isso eles tiveram tempo para produzir grandes obras. Michelangelo, Rafael, fizeram grandes pinturas e esculturas bancados por esses mecenas, por ter tempo para isso, né, por ter esse investimento desses burgueses. Todo esse conjunto de enxergar a Europa acabou gerando também críticas ao próprio comportamento da Igreja Católica. A Igreja, ela cobrava a salvação através das indulgências, que eram pedaços de papéis vendidos como se fosse um lugar garantido no céu. A Igreja ostentava riqueza enquanto a população passava pobreza. E com isso, foi atraindo críticas, né, desses novos pensadores dentro da Europa. Uma figura muito importante nessa transição é a figura de Lutero, que era da Igreja Católica, mas não aceitava esse comportamento da Igreja e chegou a criticar esses comportamentos publicando as 95 teses, que na verdade foram 95 críticas que ele fez à Igreja Católica, pregou ali na Alemanha, na porta de uma igreja, para que todos conhecessem essa crítica. Foi perseguido por criticar a igreja, por protestar contra a igreja, mas não negou em nenhum momento aquilo que estava dizendo. Teve a proteção dos príncipes locais da Alemanha, que enxergavam nas palavras de Lutero uma forma também de diminuir a pressão da Igreja Católica sobre os seus comandos. Esses príncipes, eles governavam muito atrelados à Igreja, muito ligados à Igreja, eles queriam uma maior liberdade de governo. Então o pensamento do Lutero foi crescendo ali na Alemanha e se expandiu por outras localidades. O próprio Lutero dizia que a salvação não dependia de um pedaço de papel, não dependia sequer da igreja, dependia da fé pessoal e da leitura da Bíblia. Ele desprende então a salvação da igreja, ele dá a salvação ao próprio homem. Não precisava ter o celibato do padre, ou seja, eles podiam casar, e que não havia essa questão de algumas práticas da Igreja Católica, como a própria indulgência. O pensamento do Lutero, então, acaba se espalhando pela Europa e chega na prática de João Calvino. João Calvino, ele consegue divulgar as suas ideias na Suíça, onde a principal delas é a ideia da predestinação. O que é a predestinação? As pessoas já estão predestinadas a serem salvas. E um sinal de que isso era possível, de que isso iria acontecer, na verdade, era através do seu sucesso no trabalho. Ou seja, se uma pessoa trabalha honestamente, guarda os seus bens, não ostenta e é fiel à retidão das escritas, né, bíblicas, essas pessoas davam um sinal de que elas seriam predestinadas. O que não quer dizer, atenção, que só as pessoas ricas é que iam para o céu. Não é isso. Mas é aquela pessoa que através do seu sucesso profissional, do seu trabalho e do lucro, esse sucesso, eles davam a ideia de que a pessoa era predestinada à salvação. E aí dá para você imaginar que a classe burguesa, que era perseguida pelo seu lucro, ela acabou aderindo ao calvinismo. Né? Por isso o Calvino ele é conhecido como o teólogo do capitalismo. Porque ele conseguiu justificar o lucro, dizendo que o lucro em si não era pecado, se fosse feito dessa forma, né, sem exploração honestamente e sem ostentação. E aí então os burgueses vão aderir ao calvinismo, porque lá eles vão encontrar o lucro e a salvação. Uma outra vertente dentro dessas novas ideias da igreja é o anglicanismo. Um rei da Inglaterra chamado Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica quando queria separar-se de sua esposa e casar novamente. A igreja não aceitou essa separação, a igreja é conservadora nessa relação, e então ele resolveu romper com a igreja para poder se casar novamente, porque ele queria um herdeiro homem que sua primeira esposa não o dava. Então ele queria separar, casar com uma outra mulher para que essa mulher lhe desse o herdeiro homem para que continuasse, né, sua dinastia na Inglaterra. Claro que ele não separou da igreja só por interesse de casamento. Ele também queria diminuir o poder da igreja em seu país para que ele centralizasse mais o poder. Ele queria as terras da igreja, que assim transformaria ele também num rei mais rico, e essa prática ele o fez criando a igreja anglicana. Essas três vertentes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, são chamadas de reformas, porque eles não deixam de ser cristãos, mas eles fazem uma nova prática da cristandade. E são reformas chamadas de protestantes. Por quê? Porque como eles foram proibidos de professar a sua fé pela Igreja Católica, eles protestaram por esse direito.
Então, os protestantes, no Brasil popularmente conhecidos como evangélicos, eles surgem dessa crítica à Igreja Católica ali no século XVI. Lutero, Calvino, Henrique VIII. Contra esse avanço, a Igreja Católica fez a sua Reforma Católica, também conhecido como Contra-Reforma. A Igreja Católica, vendo a expansão do protestantismo, ela toma 3 medidas para impedir esse avanço. Primeira delas, ela faz uma reunião para debater o que se manteria e o que se tiraria da Igreja. Essa reunião é chamada de Concílio de Trento. Nessa reunião eles moralizam a Igreja, param de cobrar as indulgências e mantêm a fé nos santos, em Nossa Senhora, mantendo as características básicas da Igreja Católica. Cria-se também a Companhia de Jesus, que são padres jesuítas que têm a missão de sair pelo mundo catequizando as pessoas para que elas não aderissem, a nenhuma outra religião. Era o exército de Deus contra o avanço de outras religiões que eles consideravam, que a Igreja Católica considerava erradas ou hereges. E por fim, a volta do Tribunal da Inquisição. A Inquisição é aquele tribunal de investigação da Igreja que prendia e torturava aqueles que não praticassem os atos da Igreja Católica. Esse é o cenário, então, da Europa entre o século XIV, XV e XVI, onde nós temos uma profunda mudança de pensamento através do Renascimento, que se expressa através da arte, e que a religião também procura uma nova reforma, uma nova forma de enxergar a sua própria prática, criando, então, a religião protestante. Até a próxima.